Bom dia a todos os presentes. Antes de começarmos o nosso webinar, só informar que este será gravado de forma específica e direcionada para ser recebido mais tarde por motivos de proteção de dados. Este webinar é organizado pela Câmara Municipal da Horta em colaboração com a Associação Comercial e Industrial do Funchal, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, que é parte integrante do projeto Bluetech MAC 2.3D 288, que a Câmara Municipal da Horta coordena na Ilha do Faial. Este projeto conta com o financiamento do programa Interreg MAC 2014-2020 e visa promover o crescimento inteligente do turismo náutico e costeiro da Macaronésia, sendo liderado pela entidade pública de Puerto dos Canários. O tema deste webinar é o iatismo nas regiões autónomas portuguesas, oportunidades de crescimento, e os nossos oradores são membros da Comissão Náutica Municipal da Horta, entidade esta criada pelo município para intervir nesta mesma matéria. E também teremos profissionais que representam outros parceiros do projeto Bluetech, tais como a Associação Comercial e Industrial do Funchal, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira. Sendo assim, os nossos oradores de hoje serão Carlos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Horta, Armando Castro, Diretor da Marina da Horta, Lúcio Rodrigues, Presidente do Clube Naval da Horta, Jorge Macedo, Presidente da Associação Regional de Vela dos Açores, e também Jaime Ornelas Camacho, Diretor do Centro Náutico do Clube Naval do Funchal, bem como o professor João Figueira de Sousa, especialista em Economia do Mar e Náutica do Recreio, e que participa neste webinar em representação da Associação Comercial e Industrial do Funchal, Câmara de Comércio da Madeira. Para iniciar este webinar, eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, como anfitrião deste mesmo webinar. Portanto, tomava a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento também todos os presentes, quer aqui no Teatro Faialense, quer quem nos acompanha por via telemática. Senhor representante da Associação Comercial e Industrial do Funchal, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, senhor diretor do Centro Náutico do Clube Naval do Funchal, senhor presidente da Associação Regional de Vela dos Açores, senhor diretor da Marina da Horta, senhor presidente da direção do Clube Naval da Horta, senhor moderador, caro amigo Leandro Rodrigues, senhor Régis Lopes Lang, Impactel, caros participantes no evento. Em primeiro lugar, gostaria de transmitir um abraço fraterno em nome do município da Horta e desta cidade-mar. Há 600 anos, Portugal lançou uma missão para conquistar o Oceano Atlântico e acabou no Pacífico. Agora, no século XXI, Portugal volta a olhar com a devida atenção para o Atlântico e para o mundo, e os Açores estão presentes nesta nova epopeia marítima. Integrado no projeto Bluetech, aqui devidamente descrito pelo nosso moderador, um projeto que, com o financiamento do programa Interreg MAC 2014-2020, visa promover o crescimento inteligente do turismo náutico e costeiro da Macaronésia, o município da Horta, em colaboração e participação com os nossos parceiros neste evento, designadamente a Associação Comercial e Industrial do Funchal, promove este webinar, o iatismo nas regiões autónomas portuguesas, oportunidades de crescimento, precisamente na data em que se comemora o Dia Nacional do Mar. Esta é mais uma manifestação clara do interesse do município em ser parceiro ativo no processo de criação de um modelo inovador de cooperação comercial e crescimento inteligente para gerar maior valor agregado e melhorar a oferta comercial do setor náutico e portuário da Macaronésia. A exemplo dos demais eventos realizados no passado, pretende-se promover a dinamização e desenvolvimento de um turismo náutico sustentável, assim como as boas práticas da especialização inteligente dos portos de recreio da Macaronésia, com recurso à gestão avançada de dados para que possam ser replicadas noutras regiões. Agregado ainda a estes princípios e genuína motivação, a cidade de Mar dos Açores e a quarta Casa da Baía do Mundo, um investimento do município parcialmente candidatado também ao projeto Bluetech, constitui-se ainda enquanto infraestrutura vocacionada para o turismo e promove os princípios defendidos pelo Clube das Mais Belas Baías do Mundo, a que a Baía da Horta pertence desde 2012. Desde o século XV que os Açores e a Ilha do Faial, de forma muito particular,
se constituíram enquanto uma ponte entre a Europa e a América para milhares de embarcações, ponto de passagem e de paragem para abastecimento de combustível, víveres e pequenas reparações técnicas. Com o século XX teve início a navegação por embarcações de recreio, designadas por iates, daí a expressão iatismo, sendo que centenas deles se abrigam anualmente na protegida Baía da Horta. Em 1988 foi construída a Marina da Horta, que ainda hoje é uma das mais importantes marinas oceânicas do mundo. Desta feita, o tema deste webinar, o iatismo nas regiões autónomas portuguesas, oportunidades de crescimento, incide sobre uma área fundamental para o desenvolvimento económico do concelho e também da região, potenciando precisamente uma das áreas de maior relevância para a economia dos Açores. O município e a Comissão Náutica Municipal, ainda no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 14 da ONU, conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, entendem que é essencial desenvolver a cooperação entre municípios costeiros para uma ação mais integrada e abrangente, na qual o iatismo assume um papel central na projeção do desporto náutico, da globalidade e da multiculturalidade. Neste dia tão especial, recordemos que o nosso país tem uma invejável exposição marítima e, para além das conhecidas 200 milhas náuticas, que fazem parte da nossa jurisdição, ainda será possível projetar o alargamento territorial marítimo através da missão de extensão da plataforma continental, com consequências e impactos muito interessantes em diversos níveis e de forma muito significativa para os Açores e para Portugal. As possibilidades de desenvolvimento do arquipélago e da Ilha do Faial em particular dever-se-ão em grande medida à sua exposição marítima, ao seu impressionante recorte de costa, fundos marinhos e correntes oceânicas, ventos e marés. E assim, o iatismo representa e representará uma enorme mais-valia para o progresso, para a sustentabilidade ambiental e económica dos Açores e do Faial, em particular, e ainda oportunidade singular para aprofundar a relação marítima da cidade da Horta com o exterior. O iatismo, e concluo com esta asserção muito convicta, o iatismo traz mundo ao Faial. E a partir desta baía, leva também a Horta para todo o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, por ter dado um mote a este nosso webinar. Eu passaria então agora a palavra ao nosso próximo convidado, nosso próximo orador, a Sr. Ramon Castro, diretor da Marina da Horta. Portanto, tem uso da palavra. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado para participar nesta iniciativa e também felicitar os promotores deste excelente evento que, de facto, pelo interesse dos temas em debate. Começarei então a minha intervenção. Nos Açores existem atualmente 7 infraestruturas portuárias destinadas à náutica de recreio, administradas pela Portos dos Açores S.A., nomeadamente a Marina da Horta, o Núcleo de Recreio Náutico das Lajes das Flores, o Núcleo de Recreio Náutico das Lajes do Pico, Marina das Velas, a Marina de Angra, a Marina de Ponta Delgada e a Marina de Santa Maria. A situação meteorológica no Atlântico Norte. O anticiclone dos Açores e as correntes marítimas das Canárias, do Equador, do Golfo e do Atlântico Norte são determinantes no traçado das rotas para as embarcações de recreio que navegam no Atlântico Norte. Tirando partido dos ventos e correntes favoráveis, os iatistas utilizam frequentemente 2 grandes rotas para a travessia do Atlântico Norte. A Rota Sul, a que parte da Europa rumo às Caraíbas, com escalas na Madeira, Canárias ou Cabo Verde, registando-se o maior número de tráfego de embarcações nos meses de novembro a fevereiro. A Rota Norte, que parte das Caraíbas rumo ao continente europeu, com escalas nas Bermudas e Açores, registando-se o maior tráfego de embarcações nos meses de abril a julho. Os Açores são um ponto de escala quase obrigatório para os iatistas que atravessam o Atlântico Norte no sentido este-oeste. A grande maioria das embarcações que escalam os Açores provém das Antilhas ou das Bermudas. Devido à sua situação geográfica, as ilhas situadas mais a norte do arquipélago são as que beneficiam com estas escalas. A sua passagem pelos Açores, estas embarcações fazem normalmente uma escala de curta duração,
para reparação de avarias, descanso ou troca das suas tripulações, abastecimento de combustíveis e vivos, partindo de seguida para os seus destinos na Europa. Atualmente podemos considerar que o mercado de embarcações que escalam os Açores, proveniente das Bermudas e Caribas, está perfeitamente consolidado. Os índices de crescimento que se têm verificado na náutica de recreio na Europa e a consequente procura por novos destinos são, sem dúvida, factores que potenciam o fluxo de embarcações de recreio entre o velho continente e a nossa região. A exploração deste mercado permite criar novas portas de entrada no arquipélago e explorar novos circuitos internos, contribuindo assim para um desenvolvimento harmónico e sustentável da náutica de recreio nos Açores. Numa perspectiva de desenvolver a náutica de recreio nos Açores, no ano de 2009 foi criada a Comissão Náutica Municipal, que envolve entidades com diversas competências neste sector, nomeadamente a Câmara Municipal da Horta, o Clube Naval da Horta, a Portos dos Açores S.A. e a Associação Regional Vela dos Açores. No sentido de captar este novo mercado e promover as excelentes condições existentes na região para a prática da náutica de recreio, temos vindo a marcar presença nos maiores certames náuticos europeus destinados à promoção deste sector, nomeadamente a Vendée Globe, Salão Náutico de Paris, Salão Náutico de Düsseldorf, Salão Náutico de Londres, Salão Náutico de Southampton, Salão Náutico de Barcelona e Salão Náutico de Madrid. Devido ao grande impacto mediático que se verifica em torno de eventos desta natureza, julgamos que a aposta na captação destes eventos tem sido, sem dúvida, um excelente veículo de promoção e afirmação dos Açores no seio da náutica de recreio a nível internacional. Atualmente, os Açores estão extremamente reconhecidos internacionalmente pela sua capacidade de coorganização de grandes eventos náuticos, onde se destacam a regata Les Sables Les Açores Les Sables, a regata do Arnei Horta Solo, a regata Les Sables Horta Les Sables, o Rally Arc Europe, a regata do Arnei Horta Equipage e a regata Atlantique Défi. A título de curiosidade, nos sites relacionados com este último evento, nomeadamente a regata Défi Atlantique, foram contabilizados no motor de busca do Google mais de 9.750.000 visualizações, o que demonstra, de facto, o impacto que um evento desta natureza tem nesta área. A sobrelotação é um cenário recorrente, essencialmente na época alta, devido à exiguidade de postos de costagem neste momento existentes nos Açores. Para além de causar grandes constrangimentos e, por vezes, perigosidade na operacionalidade portuária, esta situação provoca um enorme desconforto a quem nos visita e obriga-nos recorrentemente a recusar anualmente largas dezenas de solicitações por parte de proprietários das embarcações que pretendem estacionar a seco ou molhado nos nossos portos. Infraestruturas. Atualmente, ainda se verificam algumas carências no sector náutico na região autónoma dos Açores, onde destacamos equipamentos para a lagem de embarcações consentâneos com a realidade atual, terraplenos destinados ao parqueamento de embarcações com dimensões e infraestruturas adequadas para prestarem serviços de reparação e manutenção, edifícios de apoio dotados de valências que satisfaçam as necessidades dos nossos utentes no que concerne a serviços de lavandaria, instalações sanitárias, duches e outras infraestruturas de apoio, edifícios contíguos para que os clubes e associações possam desenvolver as suas atividades náuticas em consonância com as exigências atuais do sector. Investimentos. Atualmente, para além de alguns já realizados recentemente, estão previstos uma série de investimentos que visam dotar os nossos portos de infraestruturas e equipamentos adequados à realidade atual, numa perspectiva de aumentar a nossa capacidade de oferta, cumprir com as exigências de um sector que se encontra em franca expansão e, consequentemente, salvaguardar a sustentabilidade da náutica de recreio nos Açores. Muito obrigado. Muito bem. Agradecer também ao Armando Castro pela sua pertinente intervenção. Passaria então a palavra agora ao nosso próximo orador também aqui presente. Passaria a palavra ao Sr. Lúcio Rodrigues, presidente do Clube Naval da Horta. Portanto, tinha o uso da palavra. Obrigado. Muito bom dia a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar aqueles que nos vão acompanhando. Também um cumprimento, naturalmente, ao nosso anfitrião, Sr. Presidente da Câmara,
cumprimentar também o Sr. Diretor da Marina, o Sr. Presidente da Associação Regional de Vela dos Açores e também um cumprimento ao Leandro. É sempre bom ver a juventude a começar a liderar esses projetos e é importante também a tua presença aqui. O próprio tema deste webinar demonstra um pouco daquilo que efetivamente é importante para nós relativamente àquilo que são as questões e aos conceitos de mar e depois de ter o diretor da Marina a explicar, não necessariamente tocarei nos mesmos temas, mas demonstra claramente a importância que isso tem para nós e a importância daquilo que já foi feito até então. De qualquer forma, em nome da direção do clube e dos sócios do clube, o Naval da Horta, que é, como todos nós sabemos, um clube de referência da náutica de recreio, quer nos Açores, quer a nível nacional, não pode passar, de alguma forma, também alguma explicação daquilo que é efetivamente a atividade do clube. O Naval da Horta, neste momento, tem 11 secções em atividade, movimenta mais de 1 milhar de atletas todos os anos nas atividades que consideramos importantes e que têm desporto federado e além disso organiza o maior festival náutico do país aqui na nossa Baía que movimenta também muita gente, principalmente no período de verão e nos períodos de antecedência ao mês de agosto, onde também, de alguma forma, acompanhamos ao longo do ano aquela foto que o Armando colocou no seu PowerPoint da sublotação. O que nos cria também aqui algumas dificuldades no desenvolvimento da nossa atividade e esse webinar também fala no crescimento e nas oportunidades de crescimento. E naturalmente, para os Açores, muito trabalho já foi feito até então, mas falta fazer algum trabalho e em particular aqui no Porto da Horta e na nossa Baía, naturalmente temos que crescer e temos que ter a noção clara que oportunidades também surgem noutros sítios e não será apenas a rota ou a nossa hospitalidade, que também é muito importante aqui, ainda não foi falada, a importância que a Horta tem ao longo da sua história, desde os tempos dos Cabos Submarinos, que a sua hospitalidade também faz com que as pessoas, de alguma forma, nos acompanhem. Mas também temos que ter a noção clara que ninguém quer atravessar o Atlântico e ficar 2 semanas ou 1 semana parado no saco do Porto para vir à terra quando as condições assim o permitem. Naturalmente é importante esse tipo de debates e esse tipo de situações para, de alguma forma, também alertarmos para aquilo que é importante fazer para o futuro e naturalmente o Clube Naval da Horta também se inclui nisso, já o disse aqui há pouco, a importância que o iatismo tem para o Clube Naval. O Clube Naval não deixa de ser uma porta e a primeira porta, muitas vezes, a que esses aventureiros batem, na perspectiva, naturalmente, associativa e institucional, e nós também precisamos, acima de tudo, de criar também condições para receber essas pessoas, porque essas pessoas são verdadeiros embaixadores daquilo que é a nossa terra, e a nossa terra pode e deve ser promovida através do mar. Não podemos continuar com um discurso de que o mar é o futuro e as oportunidades estão no mar, quando efetivamente depois não damos as devidas condições àqueles que efetivamente fazem dessa a sua vida e não têm condições para trabalhar, e o Clube Naval da Horta não deixa de ser também um visado nessa história, porque efetivamente estamos neste ano a comemorar os nossos 75 anos e temos condições de trabalho obsoletas, aliás, a par daquilo que também vai acontecendo por outros clubes da região, e é importante que também, para acompanharmos esse crescimento e acompanharmos a posição estratégica que a Horta tem, ou os Açores têm no Atlântico, para a hospitalidade e receber aqueles que vão atravessando e aqueles que efetivamente deixam dinheiro na nossa economia, é importante também, de alguma forma, que isso seja um alerta para aqueles que efetivamente veem o mar como, e eu, na minha opinião, e em nome do Clube Naval da Horta, naturalmente vemos o mar como um pilar fundamental naquilo que é o desenvolvimento da nossa região. Nós vivemos em ilhas, ou saímos pelo ar ou saímos pelo mar, e a verdade é que cada vez mais
vão-nos chegando pelo mar, e é importante também criar condições para isso. Pronto, e é que eu queria deixar aqui estas notas que me parecem pertinentes e obrigado pela atenção. Naturalmente terei disponível para algum esclarecimento que seja necessário mais à frente. Muito bem, Carlos Rodrigues, também obrigado pela sua intervenção neste nosso webinar. Passaria então a palavra ao nosso próximo convidado, nosso próximo orador, Jorge Macedo, Presidente da Associação Regional de Vela dos Açores. Bom dia a todos. De facto, foi com enorme prazer que a Associação Regional, portanto, fazendo parte da Comissão Náutica Municipal, portanto, para já agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o convite e agradecer também a todos os presentes neste webinar, que para nós, Açores, e nomeadamente Cidade da Horta, tem uma importância muito grande. Portanto, o turismo resultado da evolução dos tempos de lazer continua em pleno em século XXI. Uma atividade global com capacidade de promoção do desenvolvimento dos territórios onde decorre. Portanto, o turismo de iates se surge como um dos segmentos de atividade turística genérica, apresenta contornos de crescimento e de potenciador de desenvolvimento nos territórios onde decorre, pela posição geoestratégica dos Açores, e mais propriamente a Ilha do Faial, existe um número assinalável de embarcações de recreio a atravessar o Atlântico anualmente. Na sua maioria de passagem pela nossa ilha. Portanto, ao mesmo tempo, está cada vez mais presente a noção a nível regional da necessidade e da capacidade intrínseca que os Açores possuem para ser uma região com uma economia marítima desenvolvida e geradora de riqueza, a partir dos diferentes setores relacionados, entre eles o turismo. Temos de continuar a aprender com os melhores, pode ser um dos pontos de partida para a sedimentação dos vetores que se pretendem para o crescimento da maritimidade dos Açores. À escala local, a Horta surge como um destino marítimo e turisticamente histórico, com particularidades únicas, portanto, possuindo deste território uma estrutura portuária de recreio que durante os meses de maio e junho, essencialmente, se torna francamente deficitária no seu espaço. Seria expectável que o número de iatistas passantes tivesse expressão suficiente para que este segmento turístico fosse, na atualidade, considerado uma mais-valia com proveito oficial e conscientemente assumido pelos autónomos para o desenvolvimento local. Tal fato surge, por enquanto, apenas como uma faculdade reconhecida pelas instituições e agentes locais e regionais. Surge urgentemente a necessidade desta receptividade e das diversas potencialidades existentes de se desenvolver o desenvolvimento de uma estratégia que tenha como objetivo o crescimento do turismo de iates. Ao longo dos séculos, os Açores, no meio do Atlântico, entre a Europa e as Américas, foram todos os anos ponto de passagem e de paragem obrigatória para milhares de iates. Muita da navegação parava no Porto da Horta, na Ilha do Faial, para descanso, abastecimento de combustível, víveres e pequenas reparações navais. No século XX, teve início a navegação por barcos de recreio chamados de iates e ou aventureiros, sendo que muitos deles se abrigavam na protegida Baía da Horta. Para a completa proteção dos iates, foi construída em 1985 a Marina da Horta, que ainda hoje é uma das mais importantes marinas oceânicas de passagem do mundo. Havendo um dado curioso, cada iate que passa pelo Porto da Horta pinta, obrigatoriamente nos pardões e pavimentos, com uma pintura do barco, uma mensagem, assinalando a sua passagem e estadia. Entre os iatistas havia a crença que a sua pintura iria protegê-los no resto das suas viagens. É talvez uma lenda, mas a verdade é que as pinturas continuam a ser feitas ainda nos nossos dias. Assim, quem passa pela Marina da Horta para com uma galeria de arte a céu aberto, com o mundo inteiro representado em diversos espaços, desde Porto açoriano por criatividades e coloridas pinturas. A zona da Marina da Horta é uma das mais animadas da cidade, marcada por forte presença da cultura náutica. Numa passagem pela Ilha do Faial, é obrigatório visitar a Marina da Horta, decorada com milhares de pinturas, elaboradas pelos tripulantes dos mais de 1000 iates que todos os anos passam por na nossa cidade da Horta. Muito obrigado a todos.
Muito bem. Portanto, agradecer aos nossos 4 convidados aqui, por parte da Comissão Náutica Municipal aqui presentes, pelas suas intervenções. Eu então passaria do arquipélago dos Açores, onde nos encontramos agora, para o arquipélago da Madeira, para ouvir os nossos 2 outros convidados que esperam aqui para dar as suas intervenções, e começaria, neste caso, pelo Sr. Jaime Ornelas Camacho, que nos vai falar um pouco sobre o Carnaval do Funchal. Portanto, seja muito bem-vindo, pode usar da palavra. Muito boa tarde a todos. O Clube Naval do Funchal foi fundado em maio de 1952, portanto tem agora 70 anos, e surgiu da vontade de alguns desportistas náuticos que queriam organizar eventos após a primeira regata oceânica Lisboa-Madeira. Ficou, passa a expressão, esse bichinho, e fundou-se o Clube Naval do Funchal para organizar esses eventos náuticos. O clube cresceu muito nestes 70 anos, o clube cresceu muito, como é óbvio, e eu vou abordar mais as atividades náuticas, uma vez que o clube, neste momento, é bastante eclético, tem desde o judo, o karatê, etc. Nas atividades náuticas, temos a vela, a canoagem, o SUP, o stand-up paddle, portanto, o surf, e temos, que eu vou considerar uma vertente muito importante, que é a vela adaptada e a canoagem adaptada. É um segmento que achamos muito importante pela via da inclusão. Temos também o mergulho, onde criamos já alguns circuitos pré-definidos para o ensino do mergulho. Eu agora vou-me concentrar mais nas regatas. Portanto, a primeira regata organizada pelo clube foi em 1954, a segunda regata internacional Lisboa-Madeira para a classe de embarcações de cruzeiro. Organizaram-se muitas regatas até cá, portanto eu só vou passar nas principais. Em 1978 organizou-se a primeira regata de Canárias, sempre de 2 em 2 anos, até 1983. Data essa, passou a ser outro clube a organizar essa regata, que voltou a ser organizada pelo Clube Naval do Funchal de 2010 até hoje. Organizamos regatas nacionais e internacionais. Destaco das mais recentes a Transquadra em 2021, portanto, Transquadra solo e em duo, que vai na sua 10ª edição, que foi com a última foi com 81 barcos e cerca de 120 tripulantes. Destaco também, em 2021, a 21ª edição da Regata de Canárias, com 20 barcos. Relembro que aqui em 2021 vínhamos numa situação de pandemia, ainda com alguns constrangimentos inerentes a essa situação. Em 2022, e para acerto de calendário, uma vez que a regata de 2021 devia ter sido realizada em 2020, organizamos a 22ª regata de Canárias, que contou já com 28 barcos e 139 atletas. Ora bem, estas regatas são, em meu entender, um importante nicho de mercado, porque os nossos amigos velejadores canarianos, muitos deles, as famílias acompanham, o que tem impacto direto no nosso sector turístico,
também alguma reparação naval, isto é, são muito importantes para a economia da Madeira. É um sector, aliás, que eu acho que devia ser incrementado. No caso do Clube Naval, nós estamos a tentar fazer a nossa parte, isto é, fomentar nos nossos jovens velejadores da vela ligeira o interesse pela vela de cruzeiro. Estamos a integrar os nossos alunos, de vela em tripulações mais experientes de vela de cruzeiro. Ainda na regata do último fim de semana tivemos 2 barcos com tripulações Clube Naval de Funchal, alunos da Escola de Vela. E isto porquê? Para acabar um bocado com a ideia antiga que vela de cruzeiro eram meia dúzia de velhos que bebiam cerveja e davam uma volta de barco, isso já acabou. Neste momento, as nossas tripulações sabem aquilo que vão fazer, os skippers gostam muito da experiência, escolhemos também skippers pelas suas características pessoais e conhecimentos náuticos, daqueles que gostam de ensinar. E isso é sem dúvida uma mais-valia para a vela, porque permite a um atleta otimista ou de IBCA 4 fazer um treino, chamemos-lhe assim, um treino diferente e ganhar o gosto pela vela de cruzeiro. Mais tarde, são esses alunos que irão eles mesmos fomentar o iatismo. O que eu acho, e agora já um bocadinho saindo do Clube Naval e da minha experiência pessoal, eu acho que aqui na Madeira ainda temos um longo caminho a percorrer, porque apesar de termos 4 marinhas, e não posso chamar Marinha de Machique, mas é uma baía devidamente abrigada e com algumas condições para prestar assistência a iatistas, nós temos a Marina de Porto Santo, a Marina da Quinta do Orde, a Marina do Funchal e a Marina da Calheta. Os nossos grandes fluxos, e indo um pouco ao encontro do que os amigos da Horta falaram, não se pode mudar o anticiclone dos Açores, portanto, os iatistas descem para a Madeira, vão para Canárias seguidamente para atravessar o Atlântico. Por isso que a nossa Marinha do Funchal é provavelmente a mais significativa, tem passagens na ordem dos 47, 45 a 50 iates por mês, com acréscimo em abril e maio e em setembro, que passa a 70. Passou este ano a 70. Mas isso é lógico, que são aqueles que vão atravessar o Atlântico e vão aproveitar os alísios, é próprio da altura do ano. Eu, ao dar estes números, eu expurguei as regatas internacionais. Portanto, se eu incluísse, davam valores completamente diferentes da realidade e vá lá, não seriam iates de passagem. Se eu os considerasse como iates de passagem, ia de certa forma, e entre aspas, enganar a estatística. O que eu acho que ainda se pode fazer é não tanto na procura, mas é mais fomentar aos nossos iatistas locais o gosto de ir aos Açores, e nos últimos anos fui lá 3 vezes, ir a Canárias, vá lá, fazer o circuito. A montante, isto é, para aumentarmos o fluxo, temos talvez de fazer campanhas de divulgação junto dos clubes de vela no norte e no sul da França, que é onde
onde a vela de cruzeiro tem mais praticantes, e também melhorar as condições para os velejadores que por cá passam. Quando eu digo melhorar as condições, vão-me perguntar quais. Eu ia estar aqui provavelmente meia hora a falar, mas passando um pouquinho à frente, o Clube Naval está a assumir as suas responsabilidades. Vamos também ser, obviamente, uma parte na solução deste problema, do aumento do número de veleiros de passagem. É que quanto mais passarem aqui, mais veleiros vão passar na Marina da Horta a seguir. Porque quando completarem o ciclo, obviamente, e passando a expressão, vêm por cima. Eu acho, vou-me repetir, eu acho que há aqui um grande trabalho a fazer, e eu penso que o Clube Naval do Funchal vai fazer a sua parte. Obrigado a todos. Perdoem a pronúncia. Espero que tenham percebido. Muito bem. Caro Jaime Camacho, muito obrigado pela sua intervenção. Antes de passarmos ao nosso orador, eu gostaria só também de dizer que os presentes na nossa sessão podem colocar questões, se for esse o caso. Portanto, antes de passar à intervenção, podem acenar, caso pretendam intervir ou colocar alguma questão aos nossos oradores. E passaria então a palavra ao nosso último orador, que também vem do Arquipélago da Madeira, ao professor João Figueira de Sousa, que nos vai abordar a questão da promoção das atividades náuticas de recreio e de lazer nas regiões atlânticas, bem como o papel das políticas públicas e dos atores económicos e sociais, além da problemática das infraestruturas mais ligadas à promoção pública. Portanto, daria a palavra ao professor João Figueira de Sousa. Quero começar por cumprimentar a todos, portanto, já logo que entrei há pouco falei da bonita sala que nós vemos aqui, portanto, dar os parabéns à organização e agradecer também à CIF a possibilidade de eu estar aqui, de certa forma, também a representá-la e a falar sobre este tema. Eu vou partilhar uma pequena apresentação, que será que é curta, mas que deixa-me ver como é que eu partilho esta apresentar, ok. Eu não sei se tenho permissão para passar a apresentação. Ok, eu acho que sim. Conseguem ver a apresentação? Ok, sim, estamos a ver. Sim. Ora, muito bem. Pronto, como eu disse, vou passar uma pequena apresentação só para me ajudar um pouco naquilo que são os temas e, portanto, eu estruturei a minha apresentação falando sobretudo três questões fundamentais. Uma tem a ver com o título do webinar e, portanto, as regiões autónomas e, portanto, contextualizar isto porque vai ser importante para aquilo para a discussão que nós queremos ter relativamente ao iatismo e à náutica de recreio, falar sobre as políticas públicas. Parece-me que as políticas públicas têm aqui um papel fundamental e depois sobre os outros atores económicos e sociais. Aliás, nós não combinámos nada entre nós, nenhum de nós falou, mas eu acho que tudo isto se conjuga muito bem. E, portanto, tudo aquilo que foi dito e agora com aquilo que eu vou dizer também. Primeiro, falando sobre as regiões, ou seja, as regiões autónomas. Nós temos logo aqui uma questão fundamental que tem a ver com o território, a questão da insularidade e da natureza arquipelágica, ou seja, a dispersão territorial, a diversidade territorial, se nós quisermos, e, portanto, várias ilhas com ambientes diferentes, com especificidades de cada uma delas, com infraestruturas ou necessidades de infraestruturas também de cada uma delas, e, portanto, isto vai colocar um esforço adicional em termos da própria infraestruturação do território, mas, por outro lado, também uma diversidade extremamente interessante naquilo que tem a ver também com os recursos e com o contexto. Um contexto destes territórios, das nossas regiões autónomas, localizadas no Atlântico, próximas do continente, mas de facto, como nós já vimos, com algumas especificidades que depois vão determinar também o seu potencial em relação aos passantes, e já falaram sobre isso, e portanto eu não vou desenvolver muito mais, ou seja, a Madeira, quase o primeiro ponto de paragem
na descida, não é? E depois logo a seguir as Canárias, os Açores já na volta, como nós na torna, como nos chamávamos, e portanto muito ligado, como já era no tempo das primeiras viagens de exploração, e portanto funcionaram sempre as ilhas como pontos de paragem, de descanso, de manutenção, enfim. E portanto tudo isto vai ser importante, mas depois uma questão também fundamental nestes territórios que nós estamos a falar, e são diferentes dos outros, e por isso é que importa aqui falar, no fundo, os recursos. Nós temos um mar como recurso, mas também como território, ou seja, nós podemos de facto ter, as ilhas têm uma série de limitações, em termos dos seus recursos, da sensibilidade, da capacidade de carga, nós sabemos isso, mas por outro lado temos um território que nos é dado também pelo mar, que pode ser aproveitado com uma capacidade de carga muito grande, e portanto para ter mais turismo, mais iatismo, mais atividades, sem colocar em causa aquilo que é a sensibilidade do nosso território terrestre. E portanto, temos depois uma série de atividades costeiras tradicionais, o património, seja ele cultural, seja físico, a questão da paisagem, ou seja, no fundo temos também aqui a questão da identidade marítima destes territórios, que é muito forte. Nós falamos dos Açores, falamos da horta, já aqui foi falado da importância da horta, é uma referência quando falamos destas matérias do iatismo, e portanto uma identidade marítima que também pode ser aproveitada e vai ser aproveitada também para o desenvolvimento da náutica de recreio e do iatismo também em particular. Depois, temos aqui a questão da disponibilidade de infraestruturas e equipamentos de suporte. E eu pus aqui a disponibilidade como ponto de interrogação, como nós já vimos, porque já foi abordado por vários dos oradores anteriores, esta disponibilidade de infraestruturas face ao crescimento da própria atividade coloca-nos problemas hoje em dia em termos de capacidade, e portanto esta disponibilidade pode não ser total. E depois de serviços e atividades que existem de facto disponíveis, que se foram desenvolvendo ao longo do tempo, que podem precisar, em alguns setores nós sabemos disto, de inovação e portanto de mais divulgação, de mais inovação também na própria atividade. Eu dizia que as políticas públicas são fundamentais. E, portanto, mais do que trazer números e uma série de números de outros relatórios, eu acho que estas questões eram fundamentais para a reflexão de hoje, que era a dotação de infraestruturas, como nós já vimos, até pelos oradores anteriores, a importância delas, não só da costagem, da amarração, sim, são fundamentais, e de acesso ao mar. Estas infraestruturas vão ser fundamentais e são muitas vezes um esforço público, porque, e sobretudo nas regiões insulares como nós estamos a falar, porque o facto das obras, o custo das obras, a dificuldade das obras marítimas nestes territórios vai colocar de facto uma grande responsabilidade do lado das infraestruturas do setor público. Depois, ao nível da definição estratégica, ao nível setorial e ao nível territorial também. Há uma série de políticas públicas que vão influenciar e condicionar o desenvolvimento do iatismo e da náutica de recreio em geral, se nós quisermos falar, e que são fundamentais. Vimos aqui como o município da Horta se chegou à frente, assumiu também a sua estratégia, envolveu uma série de outros atores, e portanto é também aqui um elemento fundamental na definição da estratégia. E, portanto, aqueles territórios cujas entidades conseguiram envolver mais os parceiros, ter orientações setoriais bem definidas e também uma política territorial integrando uma série de outras políticas, não são aqueles que têm mais capacidade de desenvolvimento. Professor, eu levo a ver o primeiro slide. Do PowerPoint. Faço apenas este parênteses para alertar que nós só... exatamente, nós estávamos a ver só o diapositivo da apresentação, agora sim já estamos a conseguir ver os restantes. Obrigado. Ok, eu peço desculpa então, nisto não passou os slides, eu espero, eu não sei, e agora que estão a ver já isto, não estão a ver ele está a andar ou não? Sim, agora sim, confirmo. Ok, então eu peço desculpa. Estamos no slide 5. Ok. Que diz a dotação de infraestruturas, certo? Não, está no 5. Ok. Então, não as públicas. Ele está a trabalhar com está a trabalhar com 2 ecrãs.
Pois não devia estar, deixa-me ver o que é que eu consigo fazer aqui, porque para não trabalhar com 2 ecrãs eu só tenho um ecrã partilhado. Será que posso parar a partir e voltar e começar a partir outra vez? Tu provavelmente poderá ser. Sim, provavelmente poderá resultar. Ok. Poderia meter o PowerPoint, mas sem o modo de apresentação? Talvez poderia funcionar assim. Ok, já vou ver então. Onde é que está o PowerPoint? Está aqui. Eu não consigo encontrar a apresentação para partilhar. Vamos lá ver se não ficamos agora pior. Ok. Agora estão a ver, certo? Sim, correto. Pronto. Então, a ideia é não pormos em modo. Só para atualizar, Pronto. estamos no slide número 7. Deixa ver se ele atualizou. Atualizou? Estamos agora no meio do slide número 7. A questão Então de ele não atualiza, portanto, vamos deixar assim. Ok. Pronto. Vamos então avançar e, portanto, eu estava-me a referir à questão estão a ver o slide certo? O 7. Sim, correto. Eu estava a falar da dotação de infraestruturas, da importância das políticas públicas e, portanto, do investimento público nas infraestruturas. Isto não tem depois a ver com a gestão. A gestão pode ser contratualizada com outros atores, com outros agentes, mas, portanto, há aqui um esforço muito grande que dificilmente, muitas vezes, é assumido, enfim, há casos particulares onde isso acontece, pelos privados. Bom, a questão da definição estratégica, e eu falava aqui da importância, por exemplo, do exemplo que foi dado do município da Horta, ao assumir isto, e depois da articulação institucional. E falava do envolvimento dos atores, da abordagem do envolvimento dos atores, e isto também aqui, o exemplo da Horta encaixa-se perfeitamente, mas como é muitas vezes preciso, para além da definição estratégica, depois todo um trabalho de envolvimento, de concertação, de dinamização sobre a implementação das políticas. Pus um outro papel das políticas públicas também na formação. Na formação eu pus a capacitação, porque muitas vezes pensamos que a formação tem que ser aulas, tem que ser cursos, muitas vezes capacitar é dar competências e, portanto, há aqui também um esforço das políticas públicas em termos de capacitação para as novas atividades, para a inovação tecnológica, para o marketing, para aquilo que são as novas exigências também do iatismo. Já lá, nós falamos muito como é que era há 30 anos e há 40, nós estávamos nos clubes navais, os iates chegavam, deitavam ferro, havia um bote do naval que às vezes os trazia para a terra, portanto, já nada disso funciona, nem as exigências hoje são assim, e portanto, no fundo, nós temos que estar também adaptados àquilo que são as novas exigências também de quem nos procura. E depois um papel fundamental das políticas públicas na regulamentação e na regulação, e nós às vezes temos queixas também grandes sobre aquilo que é a própria regulamentação ou a regulação económica, e, portanto, mas aqui é de facto um papel das políticas públicas e do Estado. Eu ia-vos mostrar eu disse não vos ia amassar com números, mas ia-vos mostrar só dois bonecos que me parecem particularmente importantes. Um tem a ver com um estudo que foi feito pela DGMAR, da União Europeia, da Comissão Europeia, relativo à assistência metodológica para apoiar as regiões ultraperiféricas no desenvolvimento da economia azul. É um estudo de 2020, que no fundo identifica os setores da economia do mar e que os agrupa em 3 níveis de atividade. E, portanto, as atividades tradicionais, os esportes, a pesca, o transporte marítimo, atividades estabelecidas e, portanto, onde aparece aqui o turismo náutico. Eu pus aqui isto para mostrar. É considerado que nestas regiões ultraperiféricas e, portanto, nas nossas regiões autónomas, este setor do turismo náutico está estabilizado,
mas a verdade é que nós sabemos que nós temos lacunas, temos de facto coisas muito boas que nos procuram e temos, e já falámos hoje sobre isso, mas temos, se quisermos olhar para o futuro e para aquilo que são oportunidades de crescimento, não podemos escamotear que temos limitações nas infraestruturas, temos limitações nos serviços, temos algumas limitações, ou já olhando para o futuro vamos ter que trabalhar o marketing da comunicação, a tecnologia, portanto, de outra forma. E, portanto, não obstante ela estar aqui como uma atividade estabilizada, eu queria dizer, sim, não é um setor emergente, como as biotecnologias ou uma série de outras atividades, mas, estando estabilizada, há aqui um trabalho grande se nós quisermos continuar a acrescentar o valor, ou seja, nós hoje queremos mais valor acrescentado, queremos uma procura maior, certo, mas queremos um valor acrescentado. E isto vai passar também muito pela inovação e pela nossa capacidade de criar serviços de valor acrescentado. Termino a parte das políticas públicas com este slide que me pareceu interessante. Foi um trabalho feito também pela Comissão Europeia, e há aqui no fundo, a Comissão quer que estas regiões tenham uma estratégia marítima bem definida e no fundo, até para apoiá-la depois na implementação. Eu quero destacar aqui o facto dos Açores e as Canárias aparecerem mais à frente, ou seja, naquilo que tem a ver com a realização da sua estratégia marítima. Isto é positivo, é interessante, eu quero destacar aqui. A Madeira está mais atrás e, sobretudo, com mais dificuldades na implementação desta estratégia. É verdade que a Madeira também hoje está a desenvolver os passos, já dá algum tempo esta parte, criando uma direção regional específica para o mar, desenvolvendo uma estratégia marítima para o desenvolvimento das atividades marítimas e, portanto, está também a tentar recuperar este esforço, a fazer um esforço no sentido de recuperar isto e, portanto, o trabalho está a ser feito. Aparece aqui neste eixo maior dificuldade na implementação e mais atraso relativamente àquelas regiões que fazem parte do projeto Blutec, no qual este seminário também se insere, em termos do avanço na realização da estratégia. Falando dos atores económicos e sociais, eu pus aqui neste bolo vários atores, mas agora aqui separei-os e vou-vos dar o exemplo da ACIF, precisamente porque a ACIF está aqui na organização do seminário, a ACIF integra o projeto Blutec, mas a ACIF também, há alguns anos atrás, desenvolveu aquilo que foi a estratégia Madeira-Mar, ou seja, a ACIF, enquanto Associação Comercial e Industrial do Funchal, entendeu que devia dar um contributo também para as políticas públicas e para as políticas empresariais, e obviamente para os empresários e para o setor económico, no sentido de dizer, vamos ter uma estratégia para o mar. E, portanto, a ACIF assumiu isto, foi um projeto que foi desenvolvido pela ACIF, mas que foi alargado pela própria Associação Comercial e Industrial do Funchal, quer à participação institucional do próprio Governo Regional, quer a uma série de outros parceiros empresariais, institucionais, e, portanto, foi um projeto alargado que, de facto, resultou depois numa visão, em objetivos muito bem definidos numa série de áreas e depois em projetos concretos, todos eles muito bem identificados, acerca dos seus responsáveis, dos resultados a atingir, dos custos e das fontes de financiamento, e, portanto, foi um contributo muito válido da ACIF para uma estratégia da Madeira para o desenvolvimento da economia azul da Madeira, com uma série de propostas muito concretas sobre a náutica de recreio e sobre o iatismo em particular, atendido àquilo que estamos aqui a falar. E depois a ACIF está também parceira do projeto Blutec, onde também desenvolveu uma série de trabalho no sentido de, no âmbito do projeto, no final, conduzindo à definição de rotas nestas regiões, à definição de políticas, por exemplo, ou de propostas no sentido até da própria gestão dos portos. Este projeto Blutec detectou que havia, de facto, naquilo que tem a ver com a gestão das marinas e dos portos, algumas práticas muito antigas ou que precisariam de alguma inovação, digo eu, em termos daquilo que é a própria gestão, os softwares de gestão, as ferramentas de gestão e, portanto, práticas completamente desadequadas e, sobretudo, muito diferentes de uns e de outros e, portanto, o aproximar de todas estas regiões e destas infraestruturas poderia passar também por ter outras plataformas de gestão e algumas regras de gestão diferentes e pela comunicação até entre elas, salvaguardando aquilo que é, obviamente, a informação de natureza comercial e depois também com alguma ênfase naquilo que é a política de promoção e de marketing integrada para todos estes territórios.
depois de falar do exemplo de uma associação comercial e industrial como a ACIF e daquilo que tem sido também a sua, não substituindo aos outros atores o seu contributo, aquilo que é o papel, por exemplo, dos clubes e associações desportivas já foi aqui falado, eu não vou entrar nisso, mas quer dizer, a formação, a competição, o lazer, a importância do lazer também, dos próprios eventos náuticos, quer a nível local, regional ou até internacionais, como vimos aqui exemplos tão interessantes que nos foram apresentados, mas também falamos muito da formação e da competição. Eu queria aqui falar da formação associada ao lazer, ao recreio, mas a formação individual, do indivíduo também associado dos miúdos, no fundo, dos mais jovens, através do mar. E, portanto, a nossa preocupação não é só ensiná-los a dar os nós corretos, a bolinar, a caçar a vela, a ser excelentes equipas, é também a ser, de facto, boas pessoas e, portanto, melhores, mais capacitadas, e isso fez sempre parte daquilo que era a formação dos clubes e das escolas de vela, e, portanto, é também extremamente importante. Mas os clubes têm hoje uma nova responsabilidade e têm assumido isso muito bem, que são as novas parcerias para o desenvolvimento da náutica. Eu aqui poderia pôr aqui o desenvolvimento do iatismo, para falarmos daquilo que estamos a falar. Ou seja, os clubes têm sido eles também parceiros de empresas, parceiros de entidades associadas à administração, no sentido de promover estes eventos, de prestar uma série de atividades também ligadas depois ao turismo náutico. E eles têm vindo a assumir isso cada vez mais. O melhor exemplo são, por exemplo, as estações náuticas, onde muitos clubes desportivos fazem parte das próprias estações náuticas e estão perfeitamente articulados com aquilo que é também toda a oferta empresarial. Depois, as empresas, e portanto aqui empresas, e quando queria falar delas, empresas e atividades diversificadas, muitas delas diretamente ligadas ao iatismo e portanto ao acolhimento dos iates e dos velejadores, à reparação, à manutenção. É fundamental todas estas atividades muito mais relacionadas com a atividade, mas depois também uma série de outras atividades indiretamente ligadas, como as marítimo-turísticas, mas também a restauração, a animação. Quem procura as nossas regiões não quer só parar e descansar e reparar a embarcação, quer também, se for para ficar mais tempo, que é o que nós queremos, para ter mais valor acrescentado desta participação dos iatistas, nós temos que ter atividades que os atraiam, que os façam ficar mais tempo e que os façam também deixar mais dinheiro em terra, que é o que nós queremos para as nossas empresas e para o nosso território, e portanto ter mais valor acrescentado. E depois uma série de atividades complementares, que são aquelas que de facto vão fazer com que o turista se lembre da região, goste da região, fale bem da região e do porto onde esteve, queira voltar e seja também um cartaz de visita para outros a quem ele vai falar sobre isto, sobre a sua experiência e que também virão. E, portanto, é no fundo tudo isso que nós queremos e, portanto, dei aqui uma panorâmica de facto de como tudo isto tem que ser articulado, não é o esforço de um, é o esforço de todos, mas precisamos ter uma estratégia bem definida e de saber todos para onde é que caminhamos e depois concertar ações em conjunto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, caro professor João Figueira de Sousa. Penso que não houve nenhuma inscrição para perguntas e para o debate, portanto, eu faria então também uma pequena referência e um agradecimento a outros parceiros deste projeto, para além, obviamente, da Câmara Municipal da Horta, que é o anfitrião deste nosso webinar, neste caso, e referir então que, para além da Câmara Municipal da Horta, participam neste projeto o agrupamento AI Inova da Câmara de Comércio de Grande Canária, o Cluster Marítimo das Canárias, a Federação de Empresas do Metal de Santa Cruz de Tenerife, a Federação das Pequenas e Médias Empresas do Setor do Metal de Las Palmas e a Associação Comercial e Industrial do Funchal e da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira. Além destes, estão associados também a este projeto parceiros extracomunitários, tais como o Porto de Nouadhibou, na Mauritânia, e o município de Mindelo, em Ilha São Vicente, em Cabo Verde.
Não havendo inscrições para nenhuma pergunta ou nenhuma questão que pretendesse colocar aos nossos oradores, eu passaria então a palavra novamente ao nosso anfitrião, ao responsável da Câmara Municipal da Horta, portanto, para fazer aqui um apanhado geral e terminarmos este nosso webinar, agradecendo desde mais a comparência de todos. Muito obrigado, Leandro, e aproveito para agradecer também as excelentes intervenções que tivemos neste webinar. E realço esta última do Sr. Professor, que foi efetivamente muito abrangente, mas todas foram muito importantes. Nós podemos aqui perceber as diversas perspectivas, que na verdade são complementares. Percebemos também que há algumas áreas mais específicas em que as nossas duas regiões autónomas estão já em patamares diferentes de desenvolvimento nesta área. Portanto, percebemos também que há aqui a possibilidade de aprendermos uns com os outros, no sentido de não copiarmos, mas podermos ajustar, aprender com os erros e desenvolver mais rapidamente algumas das valências que podem ser importantes ao nível do iatismo. Gostaria de realçar que o iatismo e as suas oportunidades de crescimento podem funcionar como um fator potenciador de crescimento também de outras áreas que não estão diretamente relacionadas com o iatismo, mas que indiretamente são beneficiadas por esta atividade. Nós percebemos que a Marina da Horta, por exemplo, é normalmente apelidada do maior hotel da Ilha do Faial, porque é efetivamente um ponto de acolhimento dos nossos aventureiros, como aqui chamamos, dos velejadores, e portanto que usam a Baía da Horta e a Marina da Horta de forma muito concreta como um hotel flutuante, e por essa via, acolhendo estes iatistas, velejadores, estamos a contribuir não apenas para a nossa restauração, que tem efetivamente depois aqui uma oportunidade de rentabilizar os seus negócios, de qualificar a oferta, de melhorar, no fundo, a qualidade do serviço, mas estamos também a potenciar a atividade pescatória, a agropecuária e todo o setor que está mais ou menos associado ao desenvolvimento turístico, que beneficia muito também com o crescimento do iatismo. Percebemos a importância que têm os clubes desportivos, designadamente aqui com a intervenção também do Sr. Presidente do Clube Naval da Horta, um clube que festejou este ano 75 anos de grande atividade, e uma riquíssima atividade, e que contribui muito também para o desenvolvimento da vela e por essa via também para o desenvolvimento do iatismo, e numa outra vertente como coletividade que organiza, que recebe provas náuticas de âmbito regional, nacional e internacional, e também ao nível da intervenção do Sr. Presidente da Associação Regional de Vela dos Açores podemos ter a mesma noção. E depois há aqui umas áreas que não podemos também desprezar, e aliás temos de referir em todos os eventos em que nos possamos encontrar e marcar posição, que é a necessidade de investimento nesta área. Foi também muito bem referida pelo Sr. Diretor da Marina da Horta. Nós, para termos oportunidades de crescimento, precisamos de ter capacidade para receber as embarcações. E aí há efetivamente um investimento que tem que ser feito, nomeadamente aqui ao nível da ampliação da Marina da Horta e da sua capacidade de acostagem, porque temos de garantir as melhores condições possíveis para acolher quem nos visita. E esse é um aspecto que saliento também das várias intervenções que foram realizadas, e naturalmente registrando também as intervenções realizadas pela própria ACIF, pelo Sr. Professor, como acabei de referir, e que nos deram também um panorama muito concreto daquela que é a realidade da região autónoma da Madeira, dos seus problemas, das suas necessidades,
das enormes potencialidades e do que está a ser feito também ao nível da região autónoma da Madeira para potenciar esta área. Eu ia agradecer antes de encerrarmos, mas percebi que temos uma questão do nosso companheiro, o Dr. Régis, que gostaria de colocar uma questão e, portanto, passaria novamente a palavra ao moderador. Muito bem. Portanto, muito obrigado novamente pela sua intervenção. De facto, temos uma questão que surgiu agora há pouco aqui e eu pedia talvez ao Sr. Régis Lopes Lang se poderia talvez fazê-lo de forma verbal. Caso não fosse possível, então, procederíamos já à leitura da mesma e um dos nossos oradores responderia, mas se fosse possível, poderia-me dar algum sinal se poderia fazer a questão de forma verbal? Não sei se me está a ouvir, Sr. Régis Lopes Lang. Sim, me oye? Ok, muito bem. Portanto, poderia proceder à pergunta de forma verbal, por favor? Meu nível de português é muito baixo, mas sim, temos uma pergunta para os oradores em geral. Como vimos com a intervenção de cada orador, importa atrair segmentos do mercado através da promoção e do posicionamento marítimo estratégico dos Açores, e em particular da Ilha do Faial, ao nível do turismo náutico, de seus recursos e vantagens comparativas no desenvolvimento de atividades náuticas como mergulho, surf, observação de cetáceos e pesca desportiva já existentes na horta. Mas pouco falamos sobre o charter náutico, através de roteiros náuticos estruturados com vocação cultural e de lazer para turistas atraídos pelo mar e interessados em velejar com o skipper para utilizar um roteiro organizado. É diferente dos tradicionais cruzeiros. Obviamente, as condições meteorológicas dos Açores não são as das Caraíbas, mas seria uma via de consolidação interessante, em minha opinião. Neste caso, o exemplo da Casa da Baía da Horta pode desempenhar um papel importante na promoção do turismo náutico em estreita colaboração com os agentes econômicos e sociais locais e com recurso das novas tecnologias. Para mim seria importante receber o feedback de Armando, de alguns profissionais presentes, para pensar sobre essa via de desenvolvimento para a horta. Muito bem, obrigado pela sua questão. Ouvimos em perfeitas condições. Obrigado mais uma vez pela sua pronta questão. E passaria então a palavra, se fosse possível, ao Sr. Armando Castro para proceder à resposta a esta questão. Senhor, primeiramente agradecer a intervenção. De facto, é um setor de atividade extremamente importante. Já temos alguns agentes económicos vocacionados para essa atividade aqui nos Açores, mas deparamos-nos com um grave problema. De facto, são disponibilidade de espaços nas nossas infraestruturas portuárias para recepcionar este tipo de atividade. É recorrente todos os anos, é uma área que tem tido muita procura. Temos várias empresas a trabalhar no charter à vela aqui nos Açores, mas a grande dificuldade que se deparam, de facto, são condições nas nossas atuais marinas e núcleos de recreio náutico para poderem recebê-los aqui na época alta. Essa é a maior dificuldade. Não tem dúvidas que, dotando as nossas ilhas com as devidas capacidades para a recepção deste tipo de atividade, que tem, de facto, um impacto enorme na nossa economia e que futuramente aparecerão, por certo, mais empresas vocacionadas para esta atividade, como é o caso das Caraíbas, em que é uma atividade que tem um desenvolvimento extraordinário em todas as ilhas. Muito bem, caro Armando, obrigado pela sua resposta. Espero que tenha ficado respondida esta questão. E caso não havendo mais nenhuma questão, nem nenhuma pessoa que tenha assinado, julgo que não, o que estou a ver. Portanto, posso dar por terminado este nosso webinar. Antes de mais, quero agradecer mais uma vez a todos os presentes
Presidente da Câmara Municipal da Horta, a Sra. Nuno Castro, diretora da Marina da Horta, aqui o Presidente do Naval da Horta, Lúcio Rodrigues, Jorge Macedo, da Associação Regional de Vela dos Açores, aos nossos senhores convidados da Madeira, a Sra. Jaime Camacho e Professor João Figueira de Sousa, e também, da minha parte, claro, agradecer o convite que me foi feito pela Câmara Municipal da Horta, como anfitrião deste mesmo webinar, a terem feito o convite para moderar este mesmo debate. Obrigado a todos e até uma próxima.